Então, minha gente, a nossa aula de hoje trata sobre a dilatação térmica dos sólidos. Isto é, dilatação térmica, o aumento no comprimento, na altura ou na largura de um corpo sólido como consequência do aumento de temperatura. Então, está aí a dilatação, né? Como eu já disse, né? É o aumento que ocorre nas dimensões de um corpo. Por exemplo, uma placa, o aumento no comprimento, o aumento na espessura e o aumento na altura. Esse aumento causado por quê? Por um acréscimo de temperatura, tá certo? Você aquece o corpo, as dimensões dele variam, aumentam. Nessa figura aqui, você está vendo, digamos, o interior de um corpo metálico, né? O interior. E ali você está vendo os oito átomos na figura da esquerda a uma temperatura inicial, digamos a 10 graus. Tá? Aí você aquece, a placa recebe calor. Aí vejam como os átomos se distanciam. Eles estavam, na figura anterior, eles estavam mais próximos. Agora eles estão mais separados, porque o calor, a energia térmica que eles recebem, faz com que os átomos vibrem com amplitude maior, ou seja, se separem mais. Né? O calor separa os átomos. Então, como o calor separa os átomos, essa separação, no final de tudo, ela vai aparecer como um aumento no comprimento, na altura ou na largura da chapa. Tá certo? O aumento da separação entre os átomos provoca um aumento nas dimensões do corpo. Então vamos começar estudando dilatação linear. Né? É dilatação ao longo de uma linha, não é uma dilatação de área, que aí seria a dilatação de um plano. Né? A dilatação ao longo de uma linha. Você tem uma barra metálica do lado esquerdo, de comprimento inicial L0, digamos 10 metros. E depois você aquece a barra, tá certo? Ela estava a 10 graus, digamos, chegou em 100. Isso é só um exemplo. Né? Ela estava a 10, você aqueceu, ela chegou em 100. Então, como os átomos se separaram, a barra também aumentou de tamanho. Você está vendo que o tamanho inicial é maior do que o inicial. O tamanho final é maior do que o inicial. Ou seja, se a barra inicialmente tinha 10 centímetros, agora ela pode ter no final 11 centímetros. Teve uma dilatação, teve um aumento de comprimento de 1 centímetro. Eram 10 centímetros. No final, depois de aquecer, 11 centímetros. Então, a dilatação é esse aumento que aconteceu no comprimento. Isso é a dilatação, em decorrência do aumento de temperatura. Então, essa dilatação, ela é representada por ΔL, está aí em amarelo, bem grifado, né? Essa dilatação é representada por ΔL e é igual a alfa L0 delta θ. L0 você sabe que é o comprimento inicial. Delta θ é a variação de temperatura, que eu disse que saía de 10 e chegava em 100. Né? E alfa é chamado coeficiente de dilatação linear do material. Esse alfa é uma característica do material. Quer dizer, se a barra for de ferro, ela tem um alfa. Mas se ela for de cobre, será um outro alfa. Para cada material existe um alfa diferente, certo? Que é o coeficiente de dilatação linear. Pronto? Então vejamos a primeira questão. Você está vendo aí, né? É uma plataforma, uma placa, né? Apoiada em 2 pilares. Você está vendo? Então, uma plataforma apoiada em 2 pilares. O pilar da direita é de concreto e o pilar da esquerda é de ferro. Agora o pilar de concreto está maior, você está vendo, porque tem um desnível no terreno. O pilar de concreto, ele está numa base com depressão, né? Ele está apoiado numa depressão ali, por isso que ele é maior. O outro é menorzinho, de ferro. Agora, o que ele quer saber? Qual é o desnível entre a base do pilar de ferro e a base do pilar de concreto, para que, quando esse sistema for aquecido, a plataforma continue na horizontal. Então veja bem, aqui está a plataforma, o desnível, né? Aqui é o comprimento inicial do ferro, o comprimento inicial
do concreto, e depois do aquecimento, para a barra continuar no mesmo plano horizontal, para ela não inclinar, é preciso que a dilatação do ferro seja igual à dilatação no concreto. Ou seja, se aqui aumentar 10 centímetros, aqui tem que aumentar também 10 centímetros, para não haver, não é, inclinação da chapa metálica, da plataforma. Então, conclusão, a dilatação do ferro tem que ser igual à dilatação do concreto. Então, está aqui escrito, né, do lado esquerdo aqui, a dilatação do ferro é igual à dilatação do concreto. Aplicando a fórmula de dilatação, que é alfa, comprimento inicial vezes temperatura, né, igual às duas, a temperatura vai desaparecer, vai cortar, fazendo as continhas aí indicadas, tá certo? Você tem o resultado que é 0,6 metros, letra A. Muito bem. A segunda questão está aí, né? É uma lâmina metálica, 20 centímetros de comprimento, na temperatura de 20. As extremidades vão estar presas, você vai ver depois na figura. Então você aquece a lâmina até 100, ela estava em 20 e vai terminar em 100. Então tem uma variação aí de 80, né? Tem uma variação de 80 graus. Então quando você aquece, a barra que era retilínea vira um arco, certo? Porque ela quer se distender, mas ela está presa, aí ela vira um arco. E o arco tem um ângulo central de 1 radiano e raio de 20,32 centímetros. Era uma barra retilínea e virou um arco. Ele quer saber qual o valor do coeficiente de dilatação da lâmina. Tá certo? Então, vamos ver a figura. Olha, inicialmente a barra está retinha, a 20 graus Celsius. Olha o tamanho dela. 20 centímetros, ela está reta. Quando você aquece, tá certo? Como ela não pode se distender, porque ela está entre duas paredes, aí ela faz um arco. Ela não pode, tá certo? Ela não pode se distender linearmente, não pode. Então ela enverga, faz um arco, tá certo? E o raio desse arco é de 20,32 centímetros. Ela aqueceu de 20 para 100, né? A dilatação fez com que ela tomasse a forma de um arco. E o ângulo central lá é 1 radiano. Agora veja bem, lá no enunciado do problema, tá? No enunciado do problema tem uma observação dizendo que 1 radiano é o ângulo central que corresponde a um arco de comprimento igual ao raio. Então, quando o ângulo central é 1 radiano, o comprimento do arco é exatamente igual ao raio. Vamos voltar para a figura. Então, olha aí. Olha, o comprimento do arco é igual, ele não deu esse comprimento, ele deu raio. Mas a gente sabe que quando é de 1 radiano, esse raio é também do tamanho do comprimento. Isso faz a gente concluir que o comprimento inicial era 20 e o comprimento final é de 20,32. Houve uma dilatação térmica. Passou de 20 para 32. E por que o comprimento final é 32? Porque quando o ângulo é 1 radiano, o comprimento é igual ao raio. Então, aplicando a fórmula de dilatação, tá certo? Você bota os valores numéricos, tá certo? A dilatação só é diminuir, né? Comprimento final 20,32 menos 20. Então, fazendo a contazinha aí, você chega ao valor de alfa, tá certo? Que mostra pra gente a letra A. Tudo bem? Então, nós já aprendemos alguma coisa sobre dilatação térmica linear. Agora, a dilatação térmica superficial. Você tem uma superfície, o tampo de uma mesa, se você aquecer, ela que tem uma área inicial, digamos, de 40 centímetros quadrados, depois de aquecer, a área vai aumentar, pode passar para 50 centímetros quadrados por conta né, daquele afastamento entre os átomos, tá certo? Então, é tudo muito parecido com o anterior. O que era ΔL, você só troca a letra L pela letra A. L de linear por A
de área, superfície. As formas são as mesmas, trocando a letra L, que tinha na dilatação linear, pela letra A de área. Então, a variação de área que vai acontecer é a final menos a inicial. Isso também é chamado de dilatação superficial. Olhando a fórmula em amarelo, eu volto a dizer, você nem precisava dessa fórmula, porque é só trocar a letra L de linear do nosso estudo anterior pela letra A de área. Aí a fórmula é a mesma. E o alfa também vai trocar por um beta. O alfa agora será chamado de beta. Por quê? Porque na dilatação superficial tem duas dilatações, uma de comprimento e outra de largura. Então não é o mesmo alfa. No alfa só tem uma dilatação. Pronto. Mas aqui, na área, tem uma dilatação de comprimento e tem uma dilatação na largura. Portanto, o novo coeficiente beta é o dobro de alfa. Porque é o dobro, porque aconteceram duas dilatações. Então, o beta é o dobro de alfa, tá certo? E continua sendo diferente para cada material, um valor diferente, tá certo? Você vai trocar o alfa por beta. Você vai trocar o alfa por beta.